Nessa série de declarações, essas declarações que a gente chama na nossa gíria jornalística de quebra-queixo, e ali está a pessoa, o personagem político está ali, arrisca ter o queixo quebrado pelos microfones, pelas câmeras e tudo mais. Nesse tipo de situação saem as frases que acabam reverberando. Mas o que me chama a atenção é um aspecto que me parece mais abrangente, queria ouvi-lo sobre isso. Aparentemente, os agentes econômicos, milhares, como você ressaltou com toda a propriedade, e o governo não se colocam de acordo sequer sobre quais são os fatos. O que está acontecendo? Então, o fato muito claro é que há uma incerteza em relação ao conjunto de medidas que o governo tomou e, eventualmente, irá tomar mais à frente para melhorar a situação fiscal. A gente está numa situação bem esquisita, porque a balança comercial do Brasil está muito forte. Pós-pandemia, o Brasil teve recorde de balança comercial. Ano passado, o Brasil teve o maior saldo da balança comercial da nossa história, 98 bilhões de dólares. Esse ano, a gente vai fechar com saldo de balança comercial, tudo que o Brasil vende para o resto do mundo, menos o que ele compra, um saldo de 75 bilhões de dólares. Então, a situação das contas externas do Brasil é tão sólida. Apesar disso, a gente tem hoje, a nossa moeda, o real, está entre as piores moedas do mundo em termos de perda de valor esse ano. A gente só está ganhando do Líbano, da Nigéria, do Egito e da Venezuela. Então, a nossa moeda está com a desvalorização acima de 25%. E por que isso? Por causa de toda essa incerteza fiscal. Naturalmente, quando você tem uma queda da bolsa, quando o juro aumenta, quando o dólar fica muito caro, no mercado financeiro, todo mundo tenta se proteger. Então, por exemplo, há 3, 4 semanas atrás, eu diria que tinha muita gente no mercado apostando que o dólar ia ficar mais barato, porque viria um conjunto de medidas fiscais, ia comprovar que o governo iria cumprir com as regras fiscais, o dólar que estava há 3 semanas atrás R$ 5,81, poderia até ficar mais barato. Enfim, essa expectativa não se realizou, o dólar começa a ficar cada vez mais caro, as pessoas têm que desmontar a posição para parar uma perda que pode se tornar muito grande. E aí esse movimento isso não é especulação, isso é um movimento de proteção inclusive com os investidores de vários fundos de investimento. Isso leva a uma desvalorização adicional do dólar, do real, mas por causa da incerteza. Qual é a maior fonte de incerteza hoje em relação à economia brasileira? Não é o comportamento das exportações nem de importação, é a questão fiscal. Como eu falei, a gente está num ritmo de crescimento muito forte da dívida e quando a gente olha para frente, a gente pergunta, olha, mas será que o resultado fiscal do governo no próximo ano será muito melhor do que esse? Em 2026 será muito melhor do que em 2025? E a gente não consegue responder. Hoje o mercado espera para o próximo ano, a gente vai terminar esse ano com um déficit primário, receita menos despesa, sem pagamento de juros, de 48 bilhões de reais. No ano passado foi 240 bilhões. Então o resultado fiscal primário melhorou. Mas, na verdade, a percepção de risco fiscal em relação ao ano passado aumentou, porque a gente olha para frente, o mercado, milhares de pessoas, e questiona o seguinte, será que o governo vai realmente conseguir controlar o ritmo de crescimento das pensões, aposentadorias, tudo aquilo que a gente chama de despesa obrigatória, que é 90% do gasto? Como não há muita clareza disso, e aí o mercado piora, fica essa incerteza, isso impacta câmbio, impacta a bolsa, impacta a inflação, impacta juros. Então, a gente está num cenário de incerteza e isso explica o dólar. Por isso que as vendas que o Banco Central, intervenções esporádicas que o Banco Central está fazendo no mercado cambial, até se justificam, mas isso não vai solucionar o problema, que qual é a maior fonte do problema, qual é a fonte da incerteza? Não é falta de dólar, a fonte de incerteza é o risco fiscal.